Saudações, mais uma vez aqui no nosso programa Relógio Econômico. Eu sou José Lumbo, economista. Hoje vamos falar sobre modelagem macroeconômica. Eu tenho aqui comigo em estúdio os meus convidados. Portanto, tem aqui o Dr. Elder Kalema, que vai fazer uma parte da moderação também, não é pré-eleitor. Vamos fazer a moderação os dois. E todos nós vamos aqui fazer os nossos questionamentos junto do pré-eleitor único, que é o economista João Adolfo Catoto Capitango, é professor de macroeconomia e trouxe para nós aqui conteúdos voltados à modelagem. Isso tem sido um tabu. O professor Elder vai fazer os seus questionamentos do ponto de vista do dia a dia. Vai ser uma conversa aberta e eu vou fazer os questionamentos mais técnicos e depois então vamos deixar também que a plateia participe. Espero que esta aula seja uma aula proveitosa para todos nós. Não vamos deixar de direcionar os nossos espectadores que não esqueçam de adquirir o nosso livro, que está a ser comercializado na Biblioteca das Irmãs Paulinas, bem como também na livraria, na repografia da Universidade Metodista de Angola. Portanto, também está a ser comercializado em Portugal, o livro de lições de macroeconomia. Em Angola está a ser comercializado ao preço de 7.000 kwanzas e em Portugal ao preço de 14 euros. 14 euros? Não, 7 euros. Estou muito adiantado, 7 euros. Muito bem, então, falar hoje sobre modelos macroeconômicos, portanto, modelagem macroeconômica, é uma temática um pouco mais aberta do ponto de vista dos economistas. Os economistas modernos hoje se identificam pelos modelos, não é? A economia do mercado tem muita abertura para as questões mais técnicas do ponto de vista da modelagem, construção de modelos, não é? Então quero saudar aqui o Dr. Elder Kalema. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Tolumbo, e obrigado pelo convite. Vamos também saudar aqui o nosso pré-eleitor, Dr. João Capitango. Muito bom dia. Boa tarde, nesse caso. Tem-se dito que hoje eu sou uma raposa velha aqui nessa casa. Agradeço pelo convite mais uma vez. Queria também, antes de mais, saudar a plateia. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E mais do que tudo, vamos à aula de modelagem macroeconômica. Exatamente, é o Dr. Capitango, que é o nosso pré-eleitor residente, não é? Daqui da nossa casa. Dr. Elder, já está aberto. Vamos a isso. Vamos a isso, sim. Como já agradeci, também agradeço aqui à plateia por estarem cá. E pronto, estou aqui eu como contabilista no meio de dois grandes economistas. Tenho aqui algumas curiosidades em termos de modelagem macroeconômica. E como sabemos que temos muitos internautas de várias ciências, não só das ciências econômicas, eu gostaria de entender, junto do Dr. Capitango, o que se entende por modelagem macroeconômica e qual é qual é o seu propósito na economia. Ok, muito obrigado, Dr. Elder. Na verdade, antes de responder à questão do Dr. Elder, eu gostaria de contar uma pequena história. Em 2019, tive o primeiro propósito de sair de Angola. Fui agraciado com uma viagem de formação para Quênia, Nairobi, nesse caso, um país africano já avançado. E essa formação versava precisamente sobre o comércio eletrônico. Esta formação estava sendo dada praticamente na ONU, Nações Unidas, ou seja, o Centro das Nações Unidas cá em África.
No primeiro dia, quando eu cheguei ao Quênia, já era de noite, não deu muito para aproveitar, mas no segundo dia, de manhã muito cedinho, nos pegaram e fomos para o centro de formação, ou seja, para o workshop, que era o Centro das Nações Unidas. Logo onde eu estava sentado, havia um colega meu do Gabão. Esse colega chamava-se Mirlande Mungeni. E ele saudou-me, né? Bom, saudou na língua inglesa, obviamente. E fomos conversando, apresentamos e fomos conversando. Aí o workshop começou. Após o intervalo do workshop, a gente continuei a conversar com esse colega de Gabão. E ele me fez uma questão muito importante na altura. Que modelo econômico vocês utilizam? Nesse caso, Angola. Exatamente. Qual é o modelo da economia angolana? E na altura eu não sabia responder, porque eu nem sabia o que ele estava a dizer. E eu fiquei estagnado. Não sabia dizer para ele. Então, ao invés de ficar parado, eu preferi contra-atacar e dizer: me fale você do vosso modelo econômico. E lá ele começou a cantar a sua música. Aliás, pregou um sermão lindo na altura. E ele dizia exatamente: bom, a partir de 1986 que a gente vem utilizando o Mega. E eu perguntei: o que é o Mega? Ele me diz: olha, é o modelo econômico da economia gabonesa. Mas nós já imigramos para um outro modelo, o ITB. Aquilo parecia mandarim para mim. Eu não tinha noção nenhuma do que ele estava a falar. Ele explicou quase tudo sobre a modelagem macroeconômica do Gabão, explicou como é que esse modelo Mega funcionava, quais são os setores que interferiam, explicou a relação dos agentes econômicos no modelo, explicou o mercado, como é que aderia a essa modelagem, como é que migraram para outro modelo ITB. Eu saí dali precisamente como um bebê que acabara de nascer. Parece que tinha aprendido alguma coisa. Então, quando cheguei em Angola, o meu primeiro passo foi pesquisar sobre a modelagem macroeconômica. Mas a minha primeira pesquisa foi precisamente entender qual é o modelo econômico de Angola. Foi a primeira vez que eu perdi 5 dias na internet procurar sobre o modelo econômico de Angola. E eu não encontrava. E fui perguntando a vários colegas, tá? A uma cadeia de economistas, a uma indústria de economistas, que modelo econômico é que Angola tem. A maior parte deles não me diziam qual é o modelo. Tanto no geral, tanto no nacional. Inclusive perguntei até economistas renomados da nossa praça se conheciam pelo menos um modelo econômico, um modelo parcial da economia angolana. Mas nada. Então eu resolvi precisamente voltar a entrar em contato com esse colega, que na verdade ele é o chefe do Departamento da Regulação Econômica do Gabão, da Diretoria Nacional do Comércio, e ele me sugeriu na altura a me inscrever para um curso de modelagem macroeconômica. Esse curso é dado pelo IDEP, é um Instituto de Desenvolvimento Econômico para países africanos, ou para a modelagem de países africanos. Foi uma experiência amazing, maravilhosa. Eu comecei a aprender muito sobre o que é modelagem macroeconômica e por que a modelagem é importante para uma determinada economia. Fruto disso, em 2021, então meu amigo José Manuel Lombo tinha deixado de tomar a pílula azul e passou a tomar a pílula vermelha. Isso é uma metáfora do filme do Matrix. Tá? Quando Morpheus, ele deixa aqui recordar um bocadinho, quando o Morpheus chama o Neo, diz assim: eu tenho na minha mão direita uma pílula vermelha e na minha mão esquerda uma pílula azul. Ou seja, se tu tomares a pílula azul, você está no mundo das maravilhas. Mas se você tomar a pílula vermelha, você saberá um confundo e a toca do coelho. Ou seja, era uma maneira de mostrar ao Neo a realidade do mundo. Então, meu amigo Lumbo, na altura, tinha acabado de tomar a pílula vermelha, deixava de tomar a pílula azul e passou então a lançar o livro dele de macroeconomia, esse que ele fez menção agora. Então ele consultou-me, disse: bom, eu tenho um capítulo do meu livro em que versará sobre os economistas respondem. E eu perguntei para ele: o que é que realmente você pretende nesse capítulo? E ele disse: eu quero que vocês tragam abordagens sobre a realidade da economia angolana, que falam sobre aspectos, sobre problemas da economia angolana. Então fiz 2 papers para ele, escrevi 2 papers. Um ligado à modelagem macroeconômica e outro ligado sobre as reformas fiscais na economia angolana. Para
o meu desalento e a minha tristeza. Eu queria muito que ele metesse no seu livro a modelagem macroeconômica, mas ele não pôs a modelagem macroeconômica e colocou precisamente a questão das reformas fiscais. Indo diretamente para a questão do Dr. Helder, há uma definição muito singela sobre modelagem ou modelo. Modelo não é mais nada senão uma simplificação da realidade. É um microfilme. Tá? A gente quando veja, aliás, temos um filme completo, quando a gente veja uma parte do filme, nós estamos a falar de um determinado modelo. E nós temos vários tipos de modelo. Nós temos modelos explicativos, modelos indutivos, modelos estruturais, modelos conjunturais, modelos determinísticos, modelos probabilísticos. Todos esses são modelos. Elas são importantes para a nossa economia e versam muito e são de grande relevância para a nossa economia, porque explicam como uma determinada economia pode realmente funcionar. Eu queria aqui mostrar um aspecto muito importante para dizer como é que os modelos são de extrema relevância. Me permita só. Eu tenho aqui um a nossa dinâmica. É a dinâmica, muito obrigado. Bom, vamos aqui trazer, e aliás, diz sempre o Dr. Lumbo que os gráficos falam, certo? Sim, sim. Eu vou traçar aqui um gráfico. Vamos supor que nós temos aqui no eixo das abscissas a variável tempo. E no eixo das ordenadas nós temos o produto. Okay. Nós sabemos precisamente que o produto deveria crescer ao longo da linha dos 45 graus, seja do zero e ascendente. Então vamos partir que o produto devia ser essa linha aqui, ao longo do tempo. Okay. Tá? Este seria o produto. Mas por qualquer conveniência, tá? Nós vamos ver que o produto aqui sofre uma queda e depois aqui ele recupera. Mas já sabemos que a linha de tendência é essa, que poderia ser. Vamos supor que aqui nós temos o período T0, aqui nós temos o período T1, aqui nós temos o período T2 e aqui nós temos o período T3. Se nós partirmos de um exemplo pequeno, claro, tá? Temos o produto em função do consumo mais o investimento, uma economia fechada. Se nós supormos que essa queda do produto foi dada pela queda do consumo, tá? Um exemplo nítido, o produto caiu, fruto do consumo. Tá? O que fez com que o consumo caiu? A renda. Nós sabemos que a literatura keynesiana nos diz que o consumo é função da renda. E não estamos a partir do pressuposto que a renda caiu, o consumo caiu e o produto também caiu. Vejamos, o choque da economia se deu no período T0. É fechada sem o governo. Sem a participação hipoteticamente do governo. Uma economia fechada. Podíamos fazer essa análise também para a economia aberta, para o governo, por aí fora. Okay. O choque da economia é dado no período T0. Tá? Os fazedores de política econômica entendem recuperar a economia, porque ela tem que seguir essa trajetória que está aqui. Então, no período T0, onde se dá o choque, eles não implementam nenhuma medida de política econômica. Entendem implementar uma medida de política econômica no período T1. Okay. Bom, vejamos, o produto caiu fruto do consumo, ou seja, a renda baixou e o produto baixou. Então, entendemos praticar uma política fiscal contracionista, tá? Ou expansionista, melhor, redução nos impostos. Vamos lá supor, uma determinada política, redução nos impostos. A partir desse momento, o produto, tá? A economia vai começando a sair, vai crescendo, e atinge esse ponto aqui, que é o ponto da trajetória da economia. Fruto dessa nova medida. Dessa nova medida. Okay. Mas por qualquer razão, ele não para aqui, continua a crescer e depois faz isso. Vamos considerar isso o período T3. Okay. O que esse gráfico nos mostra? Fruto do não conhecimento dos modelos econômicos, os fazedores de política econômica, entendendo que o produto tem uma retração ou uma queda, aplica uma política de baixa ou de diminuição dos impostos. Esta política de diminuição dos impostos seria uma política para atenuar os ciclos econômicos, ou esse ciclo econômico. Mas por qualquer ventura, ela tenta atenuar, ou seja, essa política de redução dos impostos é uma política anticíclica, para que o produto não caia. Mas como ele foi aplicado num momento em que o problema se deu em outro momento e não conhecemos o modelo da economia, o que acontece? Em vez da política ser anticíclica ou atenuar os ciclos econômicos, a política se torna procíclica. Vejamos,
ela atinge a trajetória, mas continua a crescer. Aqui, nesse período, já estamos a ver que a economia está a se ressentir, ou seja, está superaquecida. O que é que eles fazem? Bom, vamos ver uma outra medida de política econômica, aumento dos impostos. O que é que faz a economia? Volta e vai para baixo. O que é que vai acontecer? Como o economista não conhece o modelo da economia, então nós temos esse ciclo econômico. Ora, uma política faz com que o produto suba, ora faz com que o produto desça. Ou seja, as políticas que seriam anticíclicas, elas tornam-se procíclicas. Dito de outra maneira, Dr. Helder, os modelos são muito importantes. Aliás, no desenvolvimento, ou seja, nos objetivos da ODS, tá? 2030, corrija-me se eu estiver errado, acho que é isso, 2030, tá? Há um primeiro objetivo da ODS que diz assim, combate a pobreza. Nós não podemos combater a pobreza sem modelagem macroeconômica. Nós temos que olhar para o passado e depois temos que projetar o futuro. Nós temos que analisar isso. Okay. Há um outro objetivo da ODS 2030 que diz assim, emprego sustentável. Não é possível nós obtermos emprego sustentável sem olhar para a modelagem macroeconômica. Então, nitidamente, a modelagem macroeconômica é importante para a nossa economia. Sim, senhora. Isso merece uma salva de palmas. Tá duro. Pronto. Aqui o gráfico falou, doutor. O gráfico falou. Mas, entretanto, nós também colhemos aqui uma apresentação que foi muito boa no curso dos estudantes do doutoramento em Economia, da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, onde fizeram aqui uma apresentação do modelo econométrico, mas um modelo econométrico com a inexistência do intercepto. Sem o intercepto. Aqui tem uma estimação, partindo do pressuposto que o modelo é econométrico, já foi estimado. Eles trazem um conjunto de variáveis que podem sustentabilizar esta única variável dependente que é a produtividade. Trazem ali a infraestrutura, a educação, a tecnologia, saúde, o desenvolvimento agrícola, mercado financeiro, cooperação com o exterior, empreendedorismo, o ambiente de negócio também trazem aqui e o investimento em si. Mas esse modelo não tem o intercepto. Eu queria que depois o doutor explicasse, não é, doutor capitão, que explicasse essa questão, sobretudo do ponto de vista econométrico, não é, sobre a composição do modelo econométrico e depois ao terminar, claro, é uma questão em duas, que falasse também um bocadinho aqui sobre a questão do deslocamento, não é? Da curva da procura. Portanto, a curva da procura pode ter aqui alguma movimentação ascendente, como descendente. Para o caso, no gráfico que está aqui, é uma deslocação descendente. O que é que isso pode causar, não é? Para os agentes econômicos, para as empresas. E depois também falar um bocadinho sobre este modelo que os estudantes do doutoramento da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto, segunda edição, então fizeram. Obrigado, Dr. Lumbo. Mais uma vez, eu queria aqui fazer, chamar aqui uma atenção. Vejamos, quando eu falei sobre os tipos de modelo, nós vimos que nós temos vários tipos de modelos econômicos. Nós temos um modelo descritivo, temos um modelo indutivo, modelo estrutural, conjuntural, temos os modelos probabilísticos, temos os modelos determinísticos e por aí fora. Olhando para este modelo econométrico e vendo bem para este modelo, vejamos, ele me parece ser um modelo explicativo. Okay. Tá? Ele explica precisamente que a produtividade, tá, depende da infraestrutura, depende da educação, depende da tecnologia, da saúde e até ao investimentos. Okay. É necessário nós entendermos, quando nós construímos um modelo, primeiro nós temos a parte teórica, a parte da literatura teórica, ou da literatura. De concepção. Exatamente, okay. Temos a teoria, ela é imprescindível para a construção de um determinado modelo. Após a literatura, nós temos que ver precisamente o comportamento dos agentes econômicos. Como é que é o comportamento? Vejamos, o meu amigo Mungene explicou-me que do modelo MEGA para o modelo ITB,
tá? Eles tiveram a particularidade de manter constante o comportamento das pessoas. Isso é, a procura da moeda, como é que as pessoas procuram moeda, tudo isso era constante. E o grande objetivo deles imigrando para o modelo ITB é que no modelo Mega, o comportamento das pessoas era constante. Depois notaram para a economia gabonesa, tá? Afinal de contas, a procura já não era constante como eles afirmavam no modelo Mega, e passaram agora para o modelo ITB, onde eles abriram os setores. Então, vejamos, este modelo explicativo, tá? Ele mostra que a produtividade depende desses fatores todos. Então, nós primeiro temos que ver o comportamento dos agentes econômicos. Qual é o real comportamento dos agentes econômicos? Segundo, nós temos que ver precisamente, tá, o mercado. O mercado também é preponderante na construção de um modelo econômico. Daí em si nós podemos passar. O que é que nós devemos fazer? Ver as variáveis que contemplam o nosso modelo, os parâmetros que contemplam o nosso modelo, e depois nós vemos os sinais que contemplam o nosso modelo. Vejamos que todos os sinais para esse modelo são todos positivos. O que quer dizer que a infraestrutura impacta positivamente na produtividade, a educação impacta positivamente na produtividade e o investimento impacta também positivamente na produtividade. Então quer dizer que o intercepto aqui não é muito relevante para a estruturação deste modelo? Ela é importante, o intercepto é importante porque parte do pressuposto, aliás, a literatura econômica diz assim, é aquela parte autônoma. Tá? Existem variáveis que, mesmo que não dependem de outras variáveis, os indivíduos continuam a ter. Por exemplo, eu acho, para esse modelo explicativo, o intercepto devia estar lá. Tá? Mas bom, não sei quem construiu o modelo, deveria ter uma outra explicação sobre por que não tem ali o intercepto. Mas ele é importante. O que é que eu queria dizer? Vejamos, eu disse aqui há um bocadinho de tempo. Os modelos são importantes para uma determinada economia. Por que eu disse isso? Por uma vertente só. Economia não é astrologia, nem é teologia. Economia não é ciência de adivinhação, não. Nós sustentamos uma determinada economia, projetamos o crescimento de uma determinada economia, tendo em conta os modelos econômicos. Então, sim, eles são relevantes. Sim, senhor. E aqui a questão da oferta, da demanda? Bom, a literatura microeconômica versa, e aliás, aqui nós estamos na microeconomia, né? Vejamos, a microeconomia nos diz precisamente que a curva da demanda é negativamente inclinada, né? Porque existe uma relação inversa entre a quantidade procurada e os preços, mantendo tudo o resto constante. A lei da procura. Mas, bom, a procura não depende só do preço. Tem N variáveis. Aliás, não é possível determinarmos todas as variáveis que dependem da procura. É como no rendimento. Ou seja, quando nós dissemos o consumo depende da renda, não depende só da renda. Não podemos determinar todos. Tá? E aqui é uma coisa engraçada. Eu tive a particularidade de olhar para o modelo que o FMI utiliza. Aliás, o FMI não, o Banco Mundial. Tá, um modelo de crescimento, de estudo de outras economias. Sabe quantas variáveis tem um modelo do Banco Mundial? 9.000 variáveis. 9.000 variáveis? 9.000 variáveis. Estrondoso. Maravilha. Estrondoso. Mas também já temos softwares que podem, não é? Exatamente, exatamente. Eu quero acreditar que um dia poderei encontrar um modelo parcial de qualquer setor da nossa economia. Tá? Mas eu perdi tempo, não encontrei. Talvez um dia vamos encontrar. Então, voltando aqui para a questão do gráfico da procura. Então, estamos a dizer que a procura não depende só do preço. Depende também do preço substituto. Do bem substituto. Sim. Perfeitamente. Do rendimento, dos preços complementares, dos gostos, da religião. Tá? E vejo, doutor, vamos lá supor, a minha mulher hoje me trai, eu passo a procurar mais cerveja numa discoteca, tá? Isso é humor automaticamente. Então temos essa situação toda. Há uma série de variáveis que estão ali. Então, se realmente nós mantermos o preço do bem constante e variamos qualquer uma de outras variáveis, então nós temos um deslocamento da curva da procura. Chama-se deslocamento paralelo, ou também o que os matemáticos chamam de perpendicular, né? Deslocamento perpendicular da rede.
Tá, é Nós que aqui, é só para abrir esse parênteses, aqui há sempre uma diferenciação entre a designação das curvas, né? Os economistas as retas chamam de curva, e os matemáticos as curvas, que é curva é reta, mas pronto, de um modo geral, estão a ver aqui uma reta e nós estamos a chamar de curva, tá? É a forma como os economistas têm de tratar isso. Então é isso. Se houver uma variação nos fatores, bom, e aqui eu como leciono economia agrícola, eu chamo sempre a parte dos fatores de produção, ou seja, os inputs, né? Estamos a dizer as outras variáveis que dependem da procura. Se houver uma variação que não seja no preço do bem, tá? Ou seja, nesse caso, os preços dos bens substitutos, os preços dos bens complementares, o rendimento, o humor, os gostos, a religião, tudo isso, tá? Então nós vamos assistir um deslocamento da curva da procura. Nitidamente é isso que eu entendo. Ok, maravilha, maravilha, tá bem claro. Doutor Capitão, eu estou preocupado. Estou preocupado. Disse que fez na sua locução, disse que fez um estudo sobre a modelagem macroeconômica de Angola e fez escreveu um artigo sobre isso. Que, pronto, né, se calhar por limitação de conteúdo, não foi possível publicar no livro do professor Lumbo, que é Lições Macroeconômicas. Pronto. Eu gostaria de saber como é que anda a economia de Angola sem modelagem macroeconômica. Isso é preocupante. É preocupante, doutor. É preocupante. Eu não quero correr o risco de dizer que não existe modelo econômico na economia angolana. Tá? Não quero correr esse risco. Eu quero dizer apenas, das pesquisas que eu fiz, não encontrei um modelo econômico. Não encontrei. A internet, que é o maior sítio onde nós podemos buscar qualquer coisa, não encontrei um modelo nem parcial, nem nacional da economia angolana. E as pesquisas perguntando para variados economistas da nossa praça, aliás, há uma indústria enorme de economistas angolanos que dizem que também não conhecem o modelo da economia angolana. Tá? Então, se tem, não está disponível. E se há, disponibilizem. Ali sim nós poderíamos traçar projeções da economia angolana. Eu vou voltar só um bocadinho na história. Em 2017 e 2018, no então campus da CAOP, onde a gente lecionava a aula, um grupo de professores entendeu fazer um modelo de procura de moeda. E começou com um amigo meu, o professor Eduardo Cunhango Lopes. Ele intimou os estudantes a recolherem os papéis dos multicaixas. Na altura, quando ele traçou esse projeto, ele queria entender por que as pessoas procuram moeda. Bom, fruto disso, nós não avançamos. Eu tenho que perguntar a ele por que aconteceu. Tá? Mas, nitidamente, já teríamos um modelo parcial da economia. E se tivéssemos um modelo parcial de procura de moeda, podíamos ter outro modelo parcial, sei lá, de outro setor. E se todos esses modelos estiverem em equilíbrio, nós podíamos encontrar um modelo nacional que também podia reger a nossa economia angolana. Então, aqui tem um desafio para a equipa da produção de relógio econômico, para criar todos esses cérebros, captar todos esses cérebros. Se não tem este modelo, então fica aqui o desafio. Nós vamos trabalhar é importante, doutor. Na constituição de um modelo. Vamos ajudar o país, vamos ajudar Angola. Certamente nós somos jovens e precisamos disso. E vamos nos reunir, os economistas, e fazer. Realmente o professor Capitão tem muita razão. A existência de um modelo é fundamental. É como se fosse a indução familiar, o comportamento familiar. As pessoas devem seguir uma determinada linhagem, um determinado nível de educação para, tecnicamente, alcançar certos objetivos dentro de um seio familiar. E do ponto de vista econômico também é assim. A economia é como o corpo humano. Perfeito. Então é importante aqui manejar vários instrumentos, porque às vezes o problema está no dedo, mas eu vou resolver o problema na orelha. Então eu não vou encontrar solução. Posso até acabar criando um outro problema na orelha.
Então, eu acho que essa ideia do professor Capitango é fundamental. Perfeito, Ficou aqui esse doutor. desafio para Perfeito. nós. Sou Patrícia. Isso pode levar mais tempo, mas nós vamos colocar na nossa agenda de trabalho. Isso certamente também, se calhar o professor Eduardo não deu a sequência por conta das questões também financeiras. O custo financeiro é muito elevado. E temos a plena certeza que aqui o relógio econômico vai rentabilizar através da contribuição de todos, através da contribuição de empresas que podem nos ajudar, não é, angolanas, podem nos ajudar a compor este modelo. Nós podemos recolher toda essa indústria dos economistas em Angola, vamos sentar aqui e vamos constituir o nosso modelo. Perfeito, perfeito. Porque tecnicamente não é tão difícil também assim. Não vamos aqui não enfatizar dizendo que é uma coisa de outro mundo. Não é tão difícil. Da mesma forma que nós, do ponto de vista acadêmico, construímos um modelo econométrico com os dados, só precisamos da informação, dos dados certos e compor o modelo. Só continuando aqui sim. da questão do Dr. Helder Kalema. Há 2 meses, se não estou em erro, então na Universidade Metodista, no campus da cidade, um estudante me fez uma seguinte questão, já nas escadas, perguntou-me assim: professor, por que existem tantas desigualdades? E na altura, a resposta que eu dei a ele nem me convenceu a mim. Passado um tempinho, voltei a encontrar na escada. Disse: bom, ainda bem que te encontro. Olha, eu vou voltar a responder a tua questão. Lembra que você me fez essa questão? Eu disse: sim, lembro. Tá. Eu disse: a resposta é uma. Todos os bebês nascem iguais. Ele perguntou: mas como assim iguais? Eu disse: nós. Nenhum bebê nasce com roupa. Eu não é. Todos nascem iguais, nós. Mas logo que eles nascem, alguns recebem roupa cara. Okay. Outros recebem que é farrapo. Alguns fazem cara feia quando lhe dão um brinquedo. Outros rezam para ter um brinquedo. Essa é a face mais ideal da desigualdade. E ele me perguntou: e como fazemos para resolver o problema da desigualdade? Eu disse que nós temos que ter um modelo econômico. Só assim é possível combater a desigualdade. E como é que a economia angolana anda? Aqui botamos aqui um entre parênteses, sem modelo econômico. Bom, disse bem aqui o Dr. Lumbo, a economia é como um corpo humano. Imaginemos que realmente eu aí para a rua, tá, caio e levam-me a um posto médico. Esse posto médico não tem máquinas que detectam, fazem análise. E o médico entende automaticamente me dar uma pica de dipirona. A primeira pica eu reanimo. Depois dei-me mais uma segunda pica e eu logo ganho fôlego. E ele pergunta: como é que tu estás? Eu estou a me sentir bem, pode ir para casa. Mas ao caminho de casa eu caio de novo. Já não voltamos ao posto médico. Temos que ir para um outro hospital onde tem máquina, ou seja, temos que fazer, tá, certas análises para ver realmente qual é o problema. E eu tenho dito aqui uma coisa. A maior parte das nossas análises e a maior parte do caminho que nós fazemos da economia angolana está suposto a uma economia ghost. O que é uma economia ghost? Uma economia fantasma. Isso quer dizer o seguinte: quando nós dissemos que temos uma inflação, por exemplo, como é que nós combatemos essa inflação? Como é que sabemos que a inflação veio dali? Aqui nós vamos jogando pedra. A inflação veio da procura. A inflação veio da inflação. A inflação veio dos choques externos. E a gente faz experimento. Como é que nós vamos combater a inflação? O Banco Central deve cortar quê? Moeda, por exemplo. Já não deve oferecer mais moeda. As taxas de juros têm que subir. Mas nós vamos fazendo esse experimento e a gente vê que a inflação não está a terminar. Ali chega alguém que diz assim: bom, já que a taxa de juros sobe e não está a combater a inflação, já que isso não está a acontecer, vamos fazer o quê? Vamos cortar as importações. E bingo, a inflação fez o quê? Cortou e recuperou. Ou seja, já não temos inflação, os preços se manteram estáveis. É o médico que aplicou 2 dipirone e o indivíduo recuperou e vai para casa. Mas tão logo ele está a caminhar, o que é que acontece? Ele cai de novo.
Volta a cair. Nós temos que porque não tem ter, entrada. temos que ter máquinas para analisar o que, que realmente acontece com a economia angolana. Então estamos a trabalhar com tentativas, não é? Prefiro não correr o risco de novo. Gostaria mesmo de provocar o Ok. Dr. Capitão. Ok. Pronto, então eu penso que vamos agora passar para a nossa plateia, não é? Também para fazer alguns questionamentos. Paulo Yango, Ok, vamos embora. obrigado pela oportunidade. Doutor Capitão, durante a abordagem do Dr. Capitango, Dr. Capitango disse que na sua pesquisa não encontrou uma modelagem macroeconômica utilizada em Angola. Mas como economista, qual seria um modelo macroeconômico a ser utilizado em Angola? Ok. Obrigado pela questão. Mais uma questão? Chamo Edson de Miranda e também tem uma questão aqui muito pertinente. O modelo apresentado, o modelo econométrico sem intercepto, é possível estimar? E qual é o enquadramento que se faz no que concerne a realidade angolana? Ok. Como é que estimaríamos esse modelo? Ok, obrigado. São duas questões muito técnicas, eu também depois posso apoiar o Dr. Capitão, não é, a responder. Dr. Capitão, tem a primeira questão que foi colocada, qual é o modelo que podia sugerir, né, que se adequava à nossa realidade, uma vez que não encontrou. Perfeito. Paulo colocou. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer receber questões vindas do Paulo. Já é alguém que eu conheço. Tá? Conforme eu disse, já é uma raposa velha. Tá? Bom, Paulo, no meu trabalho de mestrado, ou seja, A a dissertação. dissertação de mestrado, eu falei sobre as assimetrias e desigualdades. E busquei precisamente duas províncias de Angola, ou seja, busquei a província de Luanda e a província do Bengo. E a questão pertinente foi, tão próximas, mas tão diferentes. E num dos capítulos, no primeiro capítulo, na versão teórica do meu trabalho, eu trouxe um modelo, tá? Ou seja, me apoiei a um modelo econômico, ou seja, chamado modelo de Lionjeff. Nesse modelo de Lionjeff é um modelo de produção. Tá? Entendemos no trabalho que para combater as desigualdades ou as assimetrias entre províncias, a produção era um fator importante. Então nós nos apoiamos nesse modelo. O que é que nós notamos? Fomos buscando três setores importantes da economia. Nós buscamos o setor energético, o setor petrolífero e o setor agrícola ou da agricultura. São esses três setores. Conforme reza a matriz de Lionjeff, ela tem no primeiro quadrante as relações inter e intrasectoriais. E no segundo quadrante tem exatamente o produto, ou seja, o VAB. No terceiro quadrante tem a procura e no último quadrante tem a poupança e despoupança de uma determinada economia. Nós analisamos precisamente o primeiro quadrante da matriz de Lionjeff. Nós dissemos o seguinte: o setor energético pode produzir energia e consumir a sua própria energia. E quando ele produz a sua energia, ele pode pegar parte dessa energia, vender para o setor petrolífero. O setor petrolífero é um setor de capital intensivo, ou seja, usa na maioria das vezes máquinas. Pode aproveitar essa energia, intensificar a produção do petróleo. Então teríamos um setor petrolífero que comprava energia, produzia o petróleo, as máquinas iam trabalhar, produzia o petróleo. Parte desse petróleo venderia para o setor energético para aumentar a produção de energia e parte do petróleo exportávamos para fora, diante da procura externa. Tá? Com a venda do petróleo para fora do país ou para as economias externas, entraria divisas. Com essas divisas, nós utilizaríamos para importar máquinas e levaríamos para o setor agrícola. Logo, o setor agrícola teria máquina e teríamos uma agricultura mecanizada. Ou seja, a maior parte da nossa agricultura, que é uma agricultura familiar,
passaria a ser uma agricultura mecanizada. Esse modelo é chamado modelo in-output, ou seja, modelo input e output. Sim, Leontief. Para a nossa economia, eu julgo que também seria um bom modelo, mas só para o setor produtivo. Deveríamos ter também um outro modelo para o lado real da economia. O grande desafio aqui, Paulo, é o seguinte: é a altura de cada um de nós tomar a pílula vermelha. Deixem de tomar a pílula azul. Passamos a tomar a pílula vermelha. Ou seja, cada um de nós deve fazer a sua parte. Construir um modelo econômico é o grande desafio da economia angolana. Se calhar aqui podíamos também acordar um bocadinho a nossa ordem, né, dos economistas, para tentar colocar também esse desafio junto dos economistas, mas ficou aqui a dica, não é? Ficou aqui também a preocupação. Eu, como economista, também me sinto na responsabilidade de trabalhar nisso. Caso já exista um modelo, claro, vamos analisar e melhorar. Porque aqui, em termos quantitativos, e disse muito bem o Dr. Capitango na sua abordagem, é fundamental nós abrirmos sempre um parênteses, porque o modelo não é 100% quantitativo. Existem algumas variáveis qualitativas que, tecnicamente, podem ser relevantes no resultado, não é? de um determinado modelo. E para tentar apoiar na resposta de uma das questões do modelo sem intercepto, o que é que acontece para perceber sobre a questão do intercepto? Imagine que este modelo que está aí no quadro não tenha todas as variáveis dependentes. Se nós anularmos todas as variáveis dependentes, não é? Variáveis independentes, o que é que vai ocorrer? Tudo que restar é o intercepto. Provavelmente, como disse muito bem o Dr. Capitango, ao construírem este modelo, os economistas que assim trabalharam nele perceberam que o intercepto para este modelo é uma variável desprezível. Não é que não exista, pode existir, mas é tão ínfima que não é muito relevante para o modelo. Então ele aí desaparece, fica engolido. Por exemplo, a função consumo. Nós temos uma apreciação, tendo em conta a abordagem keynesiana, que consumo é um consumo autônomo, mas um consumo que depende da renda. Mas existem economias que já construíram modelos e perceberam que o consumo autônomo é uma variável insignificante, é um número muito ínfimo, é insignificante, é irrelevante. Então eles estruturam a sua função consumo, só consumo que depende da renda, e não tem aí um consumo autônomo. Portanto, isso acontece. Agora, nos software de estimação dos modelos econométricos, até o mais básico, o Excel, já tem campos onde podes dizer com intercepto e sem o intercepto. É só clicares ali, sem intercepto, ele roda o modelo sem intercepto. Com intercepto, roda o modelo com o intercepto. Para este caso, acredito, por isso que o Dr. Capitão foi muito feliz quando disse que não sabe o que está na teoria. Se calhar aqui a teoria que foi levantada no desenvolver deste modelo, percebeu-se logo que o intercepto é um número muito ínfimo, muito insignificante. Ok? Então, perfeitamente, doutor Lume, de acordo. Obrigado pela ajuda. Então, eu penso que, não sei se o Dr. Helder tem mais alguma questão para fazer. Se estivermos ainda dentro do tempo, tenho aqui... Tem mais aí uns 2 minutinhos. Muito obrigado, muito obrigado. Dr. Capitango, deixa eu só perceber. A modelagem é feita para cada setor, ou pode-se fazer uma modelagem de forma geral? Podemos sim, podemos fazer, podemos partir do primeiro pressuposto. Faço essa questão por conta do esclarecimento que deu acerca do setor petrolífero. Por exemplo, o modelo do Gabão, e aqui é muito nítido, eu fui buscar o Gabão, não buscar as outras economias como da United States of America ou da UK, porque é um país africano e é vizinho e está dentro da nossa região. O modelo do Gabão, tá? O modelo Mega, o primeiro modelo Mega, na verdade, quando eles construíram o primeiro modelo, o Mega, ele apenas estava para um determinado setor, não era para o geral. Essa era a grande desvantagem do Mega.
O meu amigo Mungene me explicou isso. Ele disse, nós imigramos para o ITB porque precisamente o Mega não captava toda a economia gabonesa. Apenas captava uma parte. Com a evolução do crescimento petrolífero em África e o crescimento não petrolífero, eles tinham que migrar para outro modelo. O modelo ITB já englobava todo o setor. Então partia-se do pressuposto que o modelo Mega era para um determinado setor, captava apenas um determinado setor, sei lá, se da economia real, tínhamos que aprofundar, não perguntei isso para ele, tá? Ou da economia do lado monetário. Mas o modelo ITB já era o geral. Nós aqui em Angola também podemos começar por esse pato. Primeiro, criar um modelo parcial para o setor primário, ou para o setor secundário, ou para o setor terciário. Após isso, nós vamos desenvolvendo e os modelos vão sempre migrando. Temos o modelo Mega, modelo ITB, e eu creio que quando eu voltar a conversar com meu amigo Mungene, acredito que ele vai me dizer que já existe outro modelo. Sim, porque é dinâmica, né? A economia não é estática, é dinâmica, mas é sempre bom ter uma base. E ainda sobre a questão das variáveis qualitativas, que às vezes são questões imensuráveis, né? Questões que não palpáveis, não quantificáveis do ponto de vista numérico, mas que têm uma certa relevância em determinados modelos. Por exemplo, a questão do comportamento humano, não é? É fundamental na construção do modelo. É fundamental. Hoje, se não trazes essa variável, podes ter problemas depois com os resultados do modelo. Então, por isso que o Dr. Capitão aqui assume que ele vai sempre alterando à medida que o tempo vai passando, vamos descobrindo mais coisas, vamos trazendo mais coisas. Muito bem, então, nós já estamos mesmo a ficar sem tempo, a nossa produção já nos deu aí o sinal. Queremos aqui agradecer o Dr. Helder pela vossa presença. Tenho a plena certeza que ainda estaremos aqui nos outros debates. Ok. Dr. Capitango, economista residente, está sempre aqui, é da casa. Não vamos dizer que é até a próxima. Não. O doutor está sempre aqui. Estou sempre. Aqui é a sua casa. A todos, muito obrigado. Então, não deixem de nos acompanhar através do YouTube, Facebook. Subscrevam sempre ao canal. Até já. Estamos juntos.